Nós falamos, então, que é um problema muito comum quando não se tem o iodo na alimentação. E uma forma que o Ministério da Saúde encontrou de todas as pessoas adquirir o iodo é através do sal. Embora o sal também hoje está sendo nosso vilão, como o açúcar, mas ele não é tanto quanto, tá? O açúcar a gente usa ele muito mais do que o sal. Então, todo o sal hoje tem o iodo, e a gente adquirindo esse iodo, nós vamos ajudar a nossa tireoide a trabalhar com tranquilidade. E quando a gente vai nas regiões marítimas, a gente pode alimentar dos alimentos de origem marinha, que também contém o iodo, que vai ajudar a nossa tireoide a trabalhar. Alguma pergunta, algum questionamento? Como eu falei para vocês, hoje está sendo muito comum as pessoas tá tendo, né, o problema na tireoide. E a gente vê, assim, que vários fatores bloqueiam. Esses dias para trás eu estava vendo um vídeo de uma endócrina, ela falou uma coisa que eu nunca parei para pensar. Ela falou assim que quando a gente toma banho com água muito quente, aquele vapor quente da água libera o cloro da água, e esse cloro, a gente inspirando esse cloro, ele vai bloquear os hormônios da nossa tireoide. Olha para vocês verem. Coisa que a gente nunca imagina, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, que não é bom a gente tomar banho muito quente, liberar aquele vapor, isso com constância. Lógico que não é um dia ou outro, mas tem gente que toma banho praticamente assim, né? O banheiro vira uma sauna. E aí, o que acontece? Eu banho assim? Eu também, adoro. A água quente, se não queimar as costas, não tá bom para mim, né? E aí, o que acontece? Aquele vapor faz liberar o cloro da água, aquele calor, libera o cloro que está presente na água, que é a nossa água clorada. A gente inspira esse cloro e, com o passar do tempo, ele vai bloqueando os nossos hormônios da tireoide. Gente, então, se é muita coisinha que a gente não imagina que pode estar interferindo, né? Então, vamos lá agora. Vamos falar dela. As que estão do lado da tireoide, a paratireoide, tá? O que é a função dela? São 4 glândulas, e essas glândulas produzem um hormônio chamado paratormônio, que vai ser responsável pelo metabolismo do cálcio no organismo. 8º ano, nosso corpo precisa do cálcio para pelo menos 3 situações. Ele precisa do cálcio para formar ossos e dentes, ele precisa do cálcio para a contração muscular e ele precisa do cálcio para a coagulação sanguínea. Pelo menos 3 coisas eu relacionei para vocês aqui. A contração muscular e a formação dos ossos e dentes é, sim, prioritário. A coagulação é quando acontece, porque a gente não corta o tempo todo, o dia todo, está cortando e sem sangue, né? Mas dentro da gente, para os nossos músculos trabalharem e para fortalecimento dos ossos e dentes, sim. Então, nós precisamos dele. E esse cálcio a gente busca ele na alimentação. Chegando do alimento, ele vai para o sangue. No sangue, ele tem que repartir, ele tem que ficar um pouco no sangue, ele tem que ir um pouco para os músculos e um pouco para os ossos. Então, tem que repartir em 3, tá? O paratormônio contribui para a absorção do cálcio no intestino. Então, esse cálcio tem que ser absorvido depois da digestão, cair na corrente sanguínea, né? E ir, então, para os ossos, depois para os músculos. Esse paratormônio vai ajudar essa absorção, fazer com que ele vá para o local adequado. A disfunção da paratireoide. Quando a produção é em excesso, eu vou ter o hiperparatireoidismo. Hiper, alta taxa. O que acontece? Vai caracterizar por uma acentuada retirada de cálcio nos ossos, eu vou ter a fratura, eu vou ter deformações. Porque se eu tenho muito desse hormônio no sangue, né? Então, esse hormônio vai acentuar a retirada de cálcio dos ossos. Se eu tenho baixa taxa, essa baixa taxa, então,
vai permanecer o cálcio no sangue. Se eu tenho a taxa normal, o cálcio vai para todos os lados, tá? Quando eu tenho a produção deficiente, baixa produção, vai ficar uma grande quantidade de cálcio no sangue e vai faltar cálcio nos músculos e nos ossos, tá? Então, a gente vai ter muitos problemas musculares, Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pâncreas. Chegamos aqui agora numa situação complicada. O pâncreas é esse órgão aqui, ele parece um cachinho de uva e ele fica meio que deitado debaixo do nosso estômago. Esse é o pâncreas, parece um cachinho de uva. O pâncreas, ele produz duas porções dele. Uma porção dele é endócrina e a outra é exócrina. Ó, porção exócrina do pâncreas. Essa porção exócrina é que vai produzir o suco pancreático, lançar aqui no duodeno para ajudar a digestão dos alimentos. Por isso é exócrina. Não lança no sangue, fora do sangue. E aqui a gente tem a porção endócrina. Vai produzir a insulina e o glucagon, jogar isso no sangue para que eles façam o controle da glicose no nosso sangue. Gente, nós não temos a noção da quantidade de glicose, de açúcar que nós comemos por dia. Em diversas situações, em diversos alimentos. No leite com Toddy, no café, no pão, no suco, né? Não vou falar nem dos doces, chocolate, não vou falar dessas coisas. No suco, no arroz, no feijão, né? No biscoito, nas frutas. Depois aí a gente entra com os extras, no sanduíche, na pizza. Então, assim, no macarrão, é muita glicose que a gente come, mas é muita. E essa glicose, ela tem que ser trabalhada dentro do nosso corpo, porque senão ela vai trazer uma série de problemas para nós. Então, vamos lá. Primeiro trabalho, insulina. O pâncreas produz a insulina, joga a insulina no sangue para regular a taxa de glicose no sangue. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai almoçar. Espero que não tenha ninguém almoçando ainda. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Terminando o almoço, se a gente pudesse tirar uma amostra de sangue, tipo assim, meia hora depois do almoço, nós vamos ver que a taxa de glicose vai estar lá em cima. Por quê? Porque nós almoçamos, houve a digestão dos alimentos, arroz, do feijão, né, da cenoura, do tomate, da beterraba, da batata, do macarrão, tudo isso liberou açúcar. A taxa de açúcar está lá em cima. E aí, o que o pâncreas tem que fazer? Liberar, produzir muita insulina para regular essa taxa de açúcar. Jogar esse açúcar para as células e as células gastar isso em forma de energia. Beleza. Vamos supor que você almoçou e você vai ficar a tarde inteira, vamos supor aí, fazendo trabalho, estudando para a prova, alguma coisa, ou vai sair e você vai ficar sem comer. Você só vai alimentar, por exemplo, 7 horas da noite. Ixi, será que vocês conseguem ficar sem comer de meio-dia até 7 horas da noite? Ixi. Vamos supor que vocês façam isso. E aí, o que acontece? A taxa de glicose no sangue vai ser pouca. O pâncreas vai liberar o glucagon. O glucagon vai nas reservas de glicose que a gente tem no fígado e no músculo, dentro das células. Traz essa glicose para o sangue de novo, para regular a taxa de glicose. Tá voando? Olha que perfeição da natureza. Isso ele trabalha sozinho, o pâncreas sabe de tudo isso e nós não sabemos. O pâncreas sabe dessa quantidade excessiva de glicose que está no nosso sangue, a gente não sabe. Então, ele trabalha sozinho dessa forma. Vou explicar de novo. Quando a gente ingere muito açúcar, muito carboidrato, eu vou ter muita glicose no final da digestão, lá no intestino, entrando para o sangue e circulando no corpo. O pâncreas, automaticamente, vai produzir a insulina, vai liberar a insulina, e a insulina vai fazer com que essa glicose vá para dentro das células para gerar energia, respiração.
Não fique passeando esse excesso de glicose no sangue. Por quê? Porque se a glicose ficar em excesso no sangue, as células vão sofrer por falta de energia. Beleza. Agora, o contrário. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente vai faltar glicose. Mas essa glicose que eu comi aqui, que a insulina veio e levou para as células, ela pode ficar armazenada, empacotada dentro das células. E aí o pâncreas produz o glucagon, que tem um efeito contrário da insulina. O glucagon passando perto das células, ele tira a glicose das células e traz a glicose para o sangue de novo. Isso aqui é o normal. Vocês já viram, acho que a Ana Clara mesmo já comentou aí. Às vezes a pessoa pode ter uma hipoglicemia, uma baixa taxa de glicose no sangue, e essa hipoglicemia pode fazer a gente desmaiar, a gente sentir tonteira, a gente ficar fraco. Por quê? Eu não estou alimentando direito, não estou alimentando a glicose que o meu corpo precisa, o glucagon está indo, está tirando glicose das células, as células param de produzir energia e o corpo, puf, ele pifa, ele sinaliza com um desmaio, com uma tonteira, que nós estamos com baixa taxa de glicose. Também com a alta taxa de glicose. A alta taxa de glicose faz a gente desmaiar. Tempo atrás eu estava, antes da pandemia, né? Eu estava num pronto-socorro com uma pessoa e chegou uma mulher lá totalmente, quase que em coma. E eles passaram lá na frente e tal. Depois eu vi a enfermeira conversando com a filha dela. Olha, sua mãe quase entrou em coma por excesso de glicose no sangue. Parece que estava 400, 500 a glicose dela. Sendo que o normal é de 90 a 100. Olha o exagero, né? O máximo que a minha irmã já chegou foi 400 e pouco. Meu Deus. Pois é. É horrível, né? A pessoa sente mal, é terrível. Então, eu posso passar mal pelo excesso ou pela falta. E aí, se o meu pâncreas trabalha direitinho, ele vai produzir os dois hormônios vai manter essa taxa normalzinha no sangue. Quando ele não trabalha direito, às vezes a gente precisa de uma ajuda. Essa ajuda pode vir através de remédio, quando é uma coisa leve. E pode vir através da própria insulina injetável, que é o caso da sua irmã, não é, Ana? Eu acho. Sim. Então, aí a insulina injetável é quando o pâncreas não consegue produzir nada. Aí a gente tem que tomar esse artificial para manter essa taxa de glicose no sangue, tá? Alguma pergunta? Oitavo ano? Não. Aqui que eu expliquei para vocês, ó. Professora, só uma observação que você estava falando aí da hipoglicemia. A minha irmã, quando ela dá hipoglicemia, ela fica com muita fome. Aí ela quer comer tudo que fica na frente. Isso, porque falta alimento, né? Falta alimento. Nós já tivemos aí na escola uma aluna, ela descobriu a diabetes dela com 4 anos, e ela sempre estudou na escola e hoje ela é médica. Uma gracinha. E aí eu lembro, assim, várias vezes, né? Ela já tinha a observação que qualquer coisa que ela sentisse na sala, ela era muito tímida. Ela saía da sala, né, para poder comer a banana dela, para poder medir a glicose dela, alguma coisa assim. Então ela carregava a bolsinha, não sei se a sua irmã é assim, Ana, mas ela tinha a bolsinha dela com o aparelhinho de medir a glicose, com tudo ali. Então não foi uma nem duas vezes que a gente estava na sala dando aula, de repente ela só falava licença e saía, né? Então às vezes ela saía, ela tinha que comer a banana porque a glicose baixou. Às vezes ela saía porque a glicose aumentou, ela tinha que tomar a insulina. Então ela mesmo sozinha se organizava bem isso daí, né? É aquilo que eu expliquei para vocês, ó. A gente acaba de alimentar, eu vou ter alta taxa de glicose no sangue. Aí esse grupo de células aqui, que chama beta, do pâncreas. Ai, gente, eu vou ter que parar aqui um pouquinho para ver o que está acontecendo ali. Só um minutinho, tá? Tá bom. Já estou voltando. E aí, o que acontece, então? Esse grupo de células aqui, né, produz a insulina e o pâncreas libera essa insulina. Por quê? A glicose está alta. E, ao mesmo tempo, né, as células alfa, que é outro grupo de células, não pode liberar o glucagon. Não pode, porque aí eu tenho que levar essa glicose para o sangue, não jogar a glicose no sangue. Quando essa taxa de glicose abaixa, quando a gente fica muito tempo sem comer, aí o glucagon entra em ação
e inibe a insulina, tá? É isso que acontece. É possível, por exemplo, um pâncreas produzir um desses e a insulina e o outro não? Pode. Normalmente, Gustavo, o que acontece mais é o contrário. Ele produz o glucagon e não produz insulina, tá? Eu nunca vi um caso de produzir insulina e não produzir glucagon. Nunca vi. Pode até que tenha, mas sempre os casos que a gente vê é o contrário. Ah, eu preciso tomar insulina, porque o pâncreas não produz ou produz pouco, não dá conta. Mas o glucagon não, tá? Mas acontece. O que mais acontece é isso aqui, ó. Não produzir ou então produzir em baixa quantidade. Ok? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Tá, aqui que eu parei. Ó, o que a insulina vai fazer? Ela vai estimular a absorção de glicose pelas células. As células pegando a glicose, imediatamente as células vão gastar a glicose para respirar. A glicose que sobra, que é muita glicose, a glicose que sobra, ela vai empacotar numa molécula química chamada glicogênio. Ela faz os pacotinhos, tá? De glicogênio. Aqui, ó. Aqui dá para vocês. Aqui dá para vocês verem. A glicose e o pacotinho. Vai empacotando o glicogênio. E esse glicogênio fica nas nossas células, nos músculos que gastam muita energia, no fígado, né? E aí, o que acontece? Quando nós precisamos desse glicogênio, aí o fígado libera de volta. Acontece muito também, 8º ano, não sei se vocês já viram, já presenciaram isso aí. Às vezes uma pessoa começa a beber bebida alcoólica. Normalmente, quem bebe muito, come pouco. Eles falam que se comer tem que parar de beber. Não sei se vocês já ouviram isso na sua casa por aí. Então, quem bebe muito vai comer pouco. E aí, o que acontece? Come pouco e bebe muito. E bebe. O álcool vai cortar muita coisa dentro do nosso corpo. E aí, o que acontece? O organismo, como a pessoa não está comendo, está só bebendo, o organismo vai precisar de glicose para gerar energia, para ajudar a combater o álcool no organismo. Como não está tendo glicose, porque a pessoa não está comendo ou comeu muito pouco, aí o que acontece? O organismo vai quebrar os pacotinhos de glicogênio para jogar a glicose de novo no sangue. E pode chegar um ponto de faltar energia. E a pessoa pode desmaiar, ter coma alcoólico, né? Já vi falar muito disso, do excesso de bebida, porque não come, tá certo? Então, infelizmente, pode acontecer essas coisas. Ok? O glucagon vai estimular, então, o glicogênio a ser quebrado e a glicose vai ser jogada no sangue de novo, quando faltar, tá? E nós vamos encerrando por aqui com os 2 tipos de diabetes. Diabetes mellitus, doença provocada pela deficiência de produção ou ação de insulina, que leva a sintomas agudos, né, complicações crônicas, características. Então, quem tem a diabetes mellitus, o pâncreas não produz ou produz pouco a insulina, tá? Esse é um distúrbio que envolve metabolismo de glicose, gordura, proteína, né? E nos dias atuais constitui um problema de saúde nacional, pelo menos, tá? Hoje é um problema que está relacionado à saúde pública, porque grande quantidade de pessoas apresentam essa doença, seja por 2 motivos, deficiência do pâncreas ou por motivo de má alimentação. Então, vamos ver aqui os 2 tipos aqui. A diabetes mellitus ou diabetes tipo 1, ocasionado pela destruição das células do pâncreas, em geral por decorrência de doença autoimune, levando à deficiência absoluta de insulina. Então, nesse caso aqui, a diabetes tipo 1 é diabetes que a pessoa tem que tomar insulina, né? Porque o pâncreas, essas células do pâncreas são destruídas e não produz insulina de jeito nenhum.
Pode ser doença autoimune, que o próprio organismo destrói, né? Ou pode ser, então, provocado por fator genético, alguma coisa assim, tá? A tipo 2, predominantemente por um estado de resistência à insulina, associado a uma relativa deficiência. Então, essa aqui, nem sempre a pessoa precisa de insulina, pode tomar remédio, uma medicação que ajuda a insulina a ser trabalhada. O pâncreas produz em menor quantidade, né? Ou então essa insulina sofre resistência dentro do organismo, tá certo? Essa aqui, ó, normalmente se descobre em criança, quando é genético, se descobre em criança. Então, com o teu caso, essa aluna nossa tinha 4 anos, né? A própria professora Aline também descobriu quando era menor, né? Criança dela também, isso aqui. Então, assim, nesses casos aqui é o mais genético, né? A pessoa tem que conviver a vida inteira com essa diabetes. Essa aqui, ela pode aparecer com o tempo, com a idade, com os maus hábitos nossos alimentares, tá? Então, e eu posso corrigir. Eu posso voltar a uma vida normal, diminuir o açúcar, fazer uma atividade física para estimular o pâncreas a trabalhar. Eu posso reverter isso aqui. Esse aqui não tem reversão. Ok? Ok. Ó, os sintomas da diabetes mellitus, né? Então, são sede excessiva, aumento de volume de urina, faz muito xixi, né? Então, com grande frequência, à noite, principalmente, fraqueza, tonturas, a visão fica meio estranha, né? Aumento de apetite, perda de peso. A Ana falou lá que a irmã dela, né, come muito. Então, são sintomas dessa diabetes. Certinho? Alguma pergunta? Não. Então, tá bom. 8º ano. Agora eu vou parar aqui um pouquinho, porque esse assunto ele é muito complexo, mas ele é super, hiper, mega importante, tá? Então, agora